Olá, mais um vídeo. O canal do YouTube já está no ar. Basta procurar Marco Cotrim, escritor, tudo junto. E aí eu estou colocando no ar também um site para falar de literatura, para conversar sobre literatura, para receber textos. O seu texto pode ser publicado nesse site. Está pequenininho por enquanto, tem poucas publicações, mas já tem muito material, aí a gente vai seguindo devagar. Eu não vou divulgar o site ainda nas redes sociais, porque está ainda no comecinho. Mas se você está vendo esse vídeo, gosta de literatura, dá uma chegada lá. É marcocotrim.com.br marcocotrim.com.br. Então, se você gosta de literatura, curte poesia, curte filosofia, escrita criativa, dá uma chegada no site para a gente conversar. E se quiser publicar textos, tem um blog lá que é atualizado, vai ser atualizado 2 a 3 vezes por mês, e seu texto vai subir, com certeza. Então, eu começo esse vídeo com um poema, e ele se chama Canção de Despedida. Vou abrir a prisão e te conceder o espaço, pequeno pássaro. Embora te tenha na alça de mira, eu grito, te espanto e te liberto no campo. Vou saltar tuas amarras e esquecer o teu corpo. Grande mar de ironias. Embora te guarde em pensamento, sopro tua imagem e rasgo tuas fotografias. Ah, furacão, de que mares surgiste para deixar meu coração tão triste? Vou secar essa flor que desabrocha teimosa e guardar suas pétalas entre páginas. Embora insistas, volta a fumar, para que tua imagem se desfaça em fumaça. Vou matar minha paixão, para que de mim não rias, grande mar de agonias. Embora te sinta na pele, te expulso com um banho e esqueço tuas fantasias. Ah, furacão, de que mares surgiste para deixar meu coração tão triste? Vamos continuar falando de literatura, escrita criativa, um pouco de filosofia, um monte de assunto aqui, basicamente literatura. No vídeo passado eu falei em algo como o olhar do escritor, e disse lá que o olhar do escritor se aproxima muito do olhar do filósofo, por isso que vai ser obrigatório aqui um pouco de filosofia. E que eu chamo de filosofia de botequim, porque eu não sou filósofo e não tenho autoridade para falar de filosofia. Bom, esse olhar do escritor que eu mencionei no vídeo passado é um olhar especial. E você consegue apurar esse olhar utilizando uma coisa chamada escrita criativa. E como é que você apura esse olhar? O que é esse olhar? É diferente do olhar comum? É. Não sei se você já observou que o cotidiano não dá literatura, não emociona ninguém. O drama, a tragédia, o inesperado, emociona. Se você observar as notícias da televisão, parece que somos um bando de desalmados, que a gente não liga para nada. É violência, é corrupção, é bagunça. Não só em nosso país. Aqui não se trata de política de um país. Se trata de refletir sobre a condição da humanidade. Então nós parecemos um bando de desalmados porque a tragédia cotidiana que muitos de nós sofremos, nós seres humanos, não nos abala. Ah, morreu. Ah, foi operado e morreu na fila do pronto-socorro, antes de ser operado, morreu. Então, isso é o comum.
é o cotidiano. E esse não é o olhar do escritor. Pode ser o olhar da pessoa comum, pode ser o olhar do cientista, do intelectual, do jornalista, mas o olhar do escritor tem uma diferenciação. E que diferenciação é essa? Pessoal, há que se utilizar de determinadas ferramentas especiais. E vamos colocar aqui uma coisa interessante, que é o seguinte. Se não me engano, acho que foi o Mário Quintana, num evento lá que ele estava de poesia que ele estava participando e tal. E aí ele disse nesse evento o seguinte, que a inspiração não vem sem mais. O santo não desce para ajudar você a escrever. Tem que pular, pegar o santo pelo pé e trazê-lo para baixo. Ou seja, tem que ter também transpiração e muita. Arrumar um texto bonitinho na forma de um poema que te agrada, que vai na sua alma, que te traz uma boa lembrança ou que te consola. Não é simples. Não pensa que tirou da cabeça e pôs no papel. Não é. Um texto, quando chega até um leitor, já foi muito trabalhado, tanto para poesia quanto para prosa, dramaturgia, cinema, qualquer tipo de texto, de mensagem que chega até você, foi muito trabalhada antes. E para trabalhar a mensagem, para chegar exatamente no lugar que lhe emociona, precisa a escrita criativa, olha que interessante. Mas ela te dá instrumentos para isso. E o mais importante, o principal instrumento para começar a escrever. Eu já escrevo há tempo, só que eu comecei a publicar tarde. Então, as escritas do jovem já se foram, não tinha técnica, tinha pouco olhar do escritor, tinha muita inspiração e pouca transpiração. Eu rasguei a maioria. E depois de aposentado, comecei a apurar essas ferramentas. Então, a principal delas, memória. Memória. Por quê? E aqui eu estou falando de ficção, porque uma história, a ficção, ela vem de recortes da realidade. Óbvio, você não coloca a realidade num romance, numa novela ou num conto. Você coloca a realidade transfigurada. Você não usa a linguagem do dia a dia porque fica um negócio muito esquisito. Embora se use, é preferível usar palavras simples do nosso dia a dia, mas as situações têm que ser complexas, porque situações comuns não emocionam. Acabamos de falar da nossa miséria de cada dia, da raça humana, com todo o seu sofrimento. E por isso vamos achar a vida ruim? Não. A gente encara isso com naturalidade, porque é o cotidiano, é o comum, né? Isso colocado, transfigurado pela escrita criativa, pelos 5% de inspiração, ou 2%, e pelos 95% ou 98% de transpiração, isso vira literatura. Então você utiliza a sua memória, traz recortes da realidade, e aqui eu cito um exemplo próprio. No meu primeiro livro publicado, eu trouxe recortes da minha infância. Tenra infância de 8 anos de idade, 10, 12 anos de idade, já lá se vão 73 anos. Então, eu trouxe a recordação que a criança teve? Não. Eu trouxe aquilo transfigurado. Eu fiz um recorte da realidade, encaixei na história que eu estava contando e transformei aquilo, espero ter transformado aquilo em literatura. Então, esse é o olhar do escritor. É o olhar que busca resposta sempre. Não sei se você já reparou que escritor não dá solução para ninguém. Escritor conta histórias. Escritor não tenta ensinar as coisas, não tenta provar tese. Isso não é papel da literatura. Escritor não tenta aplicar conceito. Isso é papel da ciência. A escrita criativa não trata de aplicar conceitos. Trata de trazer para você uma linguagem que o emocione. Trata de transformar o dia a dia em uma linguagem que traga boas lembranças para você, ou que mostre o desespero do personagem, tanto faz. Então, essa é uma ferramenta importante. A outra ferramenta,
O olhar do escritor nunca é esse olhar de distância média que nós vemos. Não é, nem pode ser. Porque, por exemplo, eu estou diante de uma casa, vejo um jardim, descrevo o jardim, tem uma palmeira, tem orquídeas nessa palmeira, um gramado verde bonito, uma área com garagem para 2 carros e tal, uma rua larga, um jardim na frente, um corredor lateral. Isso não é literatura. Isso é relatório, descrição. Literatura precisa trazer o olhar do escritor, que é um olhar, ou de pertinho, olha no buraco da fechadura, ou de longe, olha a Terra lá da estação espacial. Pensa lá nos astronautas que agora, nesse momento, estão presos lá, presos entre aspas, mas sem meios de voltarem os que foram trocados, porque está com problema na construção do foguete e tal, então estão lá. Isso é literatura? Não, mas se eles olharem lá de cima e observarem a Terra como um pequeno ponto azul no meio do nada, no meio do espaço sideral, isso já é um olhar do escritor. E ele vai descrever a Terra muito diferente do que ele escreveria estando aqui, sofrendo a ação da gravidade, caminhando, sentado na calçada, em qualquer lugar. Então, o olhar de perto ou o olhar de longe, esse é o olhar do escritor. Então, além de memória, e para você aprofundar este olhar do escritor, você tem que utilizar o quê? Sua imaginação, né? Embora não seja tão importante, que as histórias estão aí, a literatura está na rua, você tem que usar a sua imaginação. Imaginar, ali é o entardecer, ali tem uma mata ciliar de um rio, imaginar monstros dentro daquela mata, animais que você não viu, mas você imaginou. Animais, perigos, para colocar seus personagens lá. Então, a imaginação é outro instrumento muito, muito potente, né? E, além da imaginação e da memória, a gente falou em observação. Olhar de longe, olhar de perto. E é possível escrever sem imaginação? É. Eu acredito que seja, porque até criar coragem para publicar meus textos, eu não usava imaginação. Sentia que vinha assim alguma coisa na cabeça, eu escrevia. Vinha um poema, eu escrevia uma poesia, tal. Vinha a poesia, eu escrevia um poema, tal. Mas não era nada assim, sabe, imaginado da forma literária. Não tinha técnica, digamos assim. Agora, para você apurar um pouco a técnica e transformar a linguagem comum, com palavras simples, do dia a dia, nada de escrever complicado. Porque aí você complica a vida do leitor. E a sua também. Com palavras simples, você descrever situações complexas. Com palavras simples, você descrever sentimentos profundos, emoções doloridas ou alegres. Então, esse é o olhar do escritor. Então, a escrita criativa nos dá isso. Aproveitar a memória, aproveitar a pouca imaginação que a gente tem e aproveitar a capacidade de observar o mundo. No vídeo anterior citei ainda que esse olhar do escritor se aproxima bastante do olhar do filósofo, que é um olhar prescrutador, é um olhar indagativo, é um olhar que se espanta, é o olhar da criança. Então, obviamente, dá para você fazer literatura sem saber filosofia, não tem muito a ver, mas que se você quiser aproximá-las, elas se aproximam. Quanto à dúvida, quanto à surpresa, quanto ao estranho, ao sobrenatural, ao fora da ordem. É isso que o filósofo pergunta e é isso que o escritor vê. Você pode ver um carro amarelo passando e pensar, puxa, passou um carro amarelo na minha rua. E se você for um pouco mais adiante, e se esse carro amarelo pertencesse a uma viúva recente que acabou de perder o marido? É um trágico acidente.
começou a literatura. E se esse marido que ela teve durante 15 anos e a tratou muito bem, com carinho, com cordialidade e a respeitou durante a sua vida, e se esse marido que morreu acidentalmente, essa morte não foi acidental, e se ele foi assassinado por alguma coisa que ele fez antes de conhecê-la? Então, isso é o olhar do escritor. Isso já avança além do olhar comum do cotidiano. Muito obrigado. No próximo vídeo continuaremos falando sobre o olhar do escritor e sobre mais ferramentas da escrita criativa. Uma boa semana a todos, bons ventos, muita alegria e muito presente para dar e para receber. Mais para dar que para receber agora na Semana das Festas. Um abraço, um beijo para todos.